Oi, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa aula de geografia dessa semana. E o tema vai ser biomas brasileiros. Primeiro bioma brasileiro, bioma da floresta amazônica. Possui um clima equatorial úmido, ou seja, é um clima quente, mas que possui uma grande quantidade de umidade. Essa umidade ela é resultante do processo de evapotranspiração das plantas da floresta amazônica, tá bom? É a maior formação vegetal do mundo inteiro. Não tem nenhuma outra floresta no mundo com a mesma biodiversidade, a mesma quantidade de espécies. Possui árvores de grande porte, árvores que possuem mais de 30 metros, 60 metros de altura. Possui uma grande biodiversidade de animais. Na floresta amazônica, a gente tem tanto animal e inseto que acredita-se que tem inúmeras espécies que ainda nem foram catalogadas. Não se sabe a existência delas, tá? Existem três tipos de matas: igapó, várzea e terra firme. As matas de igapó, dentro da floresta amazônica, são as matas que elas ficam o tempo todo uh, inundadas, tá? As árvores são adaptadas à enorme quantidade de água. A mata de várzea, elas são as espécies, as matas mistas, que na época da cheia elas ficam inundadas e na época das secas elas ficam em terra firme. Mas sem morrer, sem nada. Elas são adaptadas a esse tipo de dinâmica. E as matas de terra firme. As matas de terra firme, gente, elas são áreas onde não tem nenhum tipo de inundação em nenhuma época do ano. Os solos são arenosos e possuem poucos nutrientes. O que faz o solo da floresta amazônica se desenvolver é o humus. Ela é sustentada pelo humus, que é uma substância líquida gerada a partir da decomposição de plantas e animais. Então, as folhas vão caindo, os animais vão morrendo, os insetos vão fazendo o processo de respiração do solo ali, e essa decomposição vai virar um líquido chamado humus. Esse humus vai fertilizar o solo da floresta amazônica, tá? Atualmente, ela é bastante devastada, principalmente de forma ilegal, tanto a fauna como a flora. A gente vê constantemente áreas de que são derrubadas as imensas árvores para aproveitamento de madeira na floresta amazônica. Muitas vezes isso acontece de forma ilegal, tá? Muitas vezes não, a maioria das vezes. Essa foto aí, ó, é a foto da floresta amazônica. E esse traçado marrom é o rio Amazonas. Mata Atlântica. É a segunda maior floresta em extensão do Brasil e ela é constituída por planaltos e serras. Encontra-se todo o território brasileiro litoral, desde da região norte até a região sul. Está sob influência do clima litorâneo úmido e foi altamente devastado durante o período colonial. Por quê? Por causa devido à exploração do pau-brasil. Eles vieram para cá, os portugueses, os europeus vieram para cá, encontraram essa madeira e foi denominada de pau-brasil. Essa madeira ela é encontrada apenas na região litorânea, na região da floresta amazônica. E atualmente existe apenas 8,5% da formação natural. O resto tudo já foi desmatado. Existem inúmeros projetos que incentivam a reestruturação natural da floresta, da Mata Atlântica, tá bom? Cerrado. O cerrado é conhecido como savana brasileira. E é a região que a gente mora. A gente mora em um bioma do cerrado, tá? Não existe cerrado em nenhuma outra parte do mundo, apenas nessa região centro-oeste do Brasil. O que existe é a savana, que é bastante semelhante ao cerrado, mas cerrado mesmo só existe aqui, tá? O clima é tropical com duas características específicas: invernos quentes e secos, sem chuvas, e o verão quente e úmido. As plantas, elas possuem uma peculiaridade em comum. O verão é quente, mas chove bastante durante o período de verão. As plantas possuem uma peculiaridade em comum. Possuem as cascas grossas, raízes profundas e galhos retorcidos, como nessa imagem aí, ó, galhos retorcidos, casca grossa e raízes profundas para obter as águas, tá?
Grande parte da diminuição da vegetação ocorre devido à expansão das áreas agrícolas. As pessoas desmatam o cerrado para produzir gêneros agrícolas. Caatinga é uma vegetação arbustiva adaptada ao clima semiárido do sertão nordestino. Então ele fica no sertão, desculpa gente, no sertão nordestino. Possui espécies adaptadas à falta de água, contendo raízes profundas e algumas espécies que conseguem acumular água em seu caule. Por quê? Porque lá não chove com tanta frequência. Então, se ela não tiver essa adaptação, ela não consegue sobreviver. Tem esse cenário bastante seco de árvores sem folhas, tá bom? E essas, igual na foto aí eu tô mostrando, e essa vegetação, espécie de cactos, tá bom? É uma das áreas mais devastadas do país, devido à irrigação de culturas e à criação de animais que substituem a vegetação original. Ou seja, eles destroem a vegetação original para produzir alimentos que são adaptados ao calor, à falta de água, e também a criação de animais, tá bom? Para plantar pasto para os animais se alimentarem. Campos ou pampas são formações vegetais compostas por gramíneas de formações rasteiras. Ou seja, como nessa foto aí, eles possuem tipo um gramado. Mais resumidamente, um gramado. Um pasto, né? Possui solos rasos e arenosos e temperaturas baixas. Por causa da temperatura, talvez a gente consiga entender por que não tem grandes árvores nessas regiões. Porque como a temperatura é baixa, então a espécie que se desenvolveu melhor nessa região foi uma espécie mais rasteira. Não possui grande diversidade de fauna e flora, né? Porque não tem matas. O que vai acontecer aí é a grande quantidade de insetos no solo. E a economia é voltada para a criação de gado, que se alimenta da vegetação. Tá vendo esse pasto aí? É muito fácil você criar um gado aí, porque você só vai precisar colocar um animal. Ele vai se alimentar da própria vegetação, do próprio pasto. Isso explica um dos motivos que na região sul, os campos ou pampas, elas são encontradas na região sul. Isso explica uma das principais comidas típicas da região ser o churrasco, tá bom? O Pantanal. O Pantanal só é encontrado aqui no Brasil e em alguns países fronteiros também do Brasil. Também é encontrado áreas do Pantanal. Possui uma característica típica e única, que são as áreas inundadas. Possui grande biodiversidade de fauna e flora. O que se destaca de animal aí é o jacaré, tá bom? O jacaré no Pantanal e as grandes regiões que são passíveis à pesca também, tá? Possui regiões de planície inundadas. Vendo essas poças de água aí que eu tô mostrando para vocês na foto? É o seguinte, como funciona? Na época da seca, essas regiões, elas desaparecem. É uma região de planalto. Planalto é quando o relevo é totalmente reto. Aí, o que acontece? Quando chove, os rios, como eles não têm nenhuma declividade, os rios enchem e acaba que acontecem essas pequenas vazantes. Essas vazantes, elas são importantes para fertilizar o solo. Por quê? Essa água fertiliza o solo e na época da seca, as plantas conseguem desenvolver com maior eficácia, tá bom? Então, na época da seca, essas vazantes não existem, na época das cheias, elas existem. A principal atividade econômica é a agropecuária e o extrativismo, tanto animal como vegetal. Mangues. Formam-se nas áreas onde o terreno é invadido pela água do mar, nos períodos de maré alta. Ou seja, o mangue, gente, ele possui assim... Eu já fui no mangue uma vez. Desculpa. E ele possui uma água salobra, que não é nenhuma água salgada e nenhuma água doce. É tipo uma mistura das duas, água salobra. Atualmente é o bioma mais devastado do Brasil, devido ao extrativismo animal, que é a caça ao caranguejo, tá bom? As árvores possuem raízes aéreas, que são... Tá vendo aí nessa foto que eu coloquei, que vocês conseguem ver que todas as raízes das plantas,
E é nessa região, é uma região bastante úmida também, cheia de lama, barro, tá? Bastante úmida. E é nessa região, entre as raízes, que os caranguejos ficam, tá? O caranguejo é o animal mais comum nos mangues. É um alimento de muitas famílias que habitam a região dos mangues no Brasil. Eu vou mostrar para vocês, quando eu fui no mangue, isso é uma foto minha. É muito difícil, gente, pegar esses caranguejos. Se você olhar bem aí e dar um zoom na minha mão, você vai ver que eu consegui pegar um caranguejo. Ele é pequenininho, porque eles correm bastante, mas eu só queria pegar para tirar foto, tá bom? Voltando aqui aos mangues. Quando você vai na praia, você percebe que existem inúmeras pessoas, bares, restaurantes que vendem o caranguejo, tá? Eles pegam nessa região, por isso que é um dos biomas mais devastados no Brasil. Então, olha aí, dá um zoom aí pra você ver o meu caranguejo que eu consegui pegar. Depois eu nem precisei soltar ele, ele mesmo escapuliu e entrou na terra. Mas é muito complicado você pegar eles mesmo, grandão. Não é que eu não tive coragem, mas é porque eles, quando, por exemplo, assim, ó, você vai andando, eles todos ficam para fora. O fato de você andar, eles entram dentro do mangue, dentro dos buraquinhos de terra lá, e você não consegue pegar. Gente, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado, aprendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar, que eu vou responder vocês, tá bom? Tarefas: copiar os slides no caderno, obviamente, e fazer no livro as páginas 772 até a 776. Um beijo!